Muito bem, começando o nosso programa de hoje com um convidado muito especial. Toda vez que eu tenho o privilégio de entrevistá-lo, as pessoas olham de soslaio o vídeo e dizem assim, entrevista chapa branca. Porque eu sou amigo do meu convidado há 40 anos, ele é bem mais velho do que eu. Há 40 anos eu acompanho a sua vida. Há 40 anos eu aposto nas suas atitudes, nas coisas que ele faz e sempre, modestamente eu me permito dizer, sempre tentei estimulá-lo a entrar na vida política. É verdade. E ele sempre, de uma certa forma, nunca disse que não, mas nunca viu com bons olhos a sua participação na vida política do Brasil. E hoje é o nome mais sonoro, mais consistente e mais importante. As pessoas falam que é chapa branca. João Dória Júnior, aplausos para o João Dória. Obrigado. Uma plateia. Obrigado. É que eles dizem que é chapa branca porque nós estamos juntos há muito tempo e publicamente no meu programa. Então todos sabem o quanto eu o admiro. Mas isso, de qualquer maneira, me impele a fazer perguntas que você provavelmente não goste. Não, primeiro, não é chapa branca, é chapa boa, de pessoas que se gostam. Dois, tem que já corrigir aqui uma pequena inverdade que você colocou. Quando eu conheci o Amaury, a diferença de idade era tal que eu chamava ele de senhor, quando ele chegou aqui a São Paulo. Então você pode já ter certeza de que essa informação que ele deu, que eu sou muito mais velho do que eu, é absolutamente improcedente. Aliás, é visível, né? Isso faz parte de uma campanha política já. Bem, vocês vão conferir isso aí. E olha, só pessoas muito amigas brincam assim, a gente João, se gosta desculpa, muito. eu vou tirar uma coisa aqui do seu cabelo. Posso? Pode. Tem uma coisa. É uma casquinha de ovo da Bahia. O Amaury... Uma casquinha de ovo da Bahia. O Amaury está ficando mágico agora. Ele fica brincando de mágica, né? Fora da televisão. É que eu queria que você relembrar fizesse... o episódio. Eu acho que você fez de um ovo uma tremenda omelete maravilhosa, com o seu fair play habitual. Você tirou de letra. Você tira tudo de letra. Obrigado. Eu já vi outros políticos na minha frente não se referirem a você como você bem o merece, e você nunca se irrita com isso, muito pelo contrário, você sabe do que eu estou falando. Eu sei. Olha, esse episódio da Bahia é aquele aprendizado. No setor privado, que é o que você hoje atua e que eu atuei, eu aprendi a fazer do limão a limonada. E agora aprendi, no setor público, a fazer da alvada a gemada. Eu fui receber o título de cidadão soteropolitano. Meu pai era baiano, metade da minha alma, do meu coração é da Bahia. Eu amo muito a Bahia, e até por conta do meu pai, e de tantas e tantas vezes que fui, convivi na Bahia, minha avó querida, meu avô, e fui receber uma homenagem na Câmara Municipal de Salvador. Quando eu fui presidente da Embratur, eu ajudei muito a Bahia nos programas da Embratur, que você se lembra. Mas também pela relação muito afetuosa com a CM Neto, que estava lá para me receber, o presidente da Câmara, os vereadores. Aí, quando nós saímos da Câmara Municipal, o Paço Municipal fica ali na Cidade Alta, em frente ao elevador Lacerda. E separa, poucos metros no Paço, a Câmara Municipal da sede da Prefeitura de São Paulo. E quando eu saí da Prefeitura, onde também fui homenageado pelo ACM Neto, brilhante prefeito da cidade de Salvador, ao cruzar o Paço, tinham, acho que uns 20 jovens, todos de camisa vermelha, PCdoB, PSOL, PT, gritando palavrões, apontando rojões e jogando ovos. Uma chuva de ovos e rojões, um corre-corre, uma coisa horrível. Palavrões, filho disso, filho daquilo. Essa intolerância típica de uma boa parte das esquerdas brasileiras que não têm convívio democrático. Adoram xingar, maltratar, amedrontar, agredir, impedir que as outras pessoas falem. É só você olhar o histórico, você vai ver que isso não é só comigo. Qualquer pessoa que discorde deles, eles agridem, eles não aceitam nenhuma posição que seja diferente da deles. E aí, nessa chuva de ovos, tanto o Neto, a CM Neto, quanto eu, fomos atingidos. Eu recebi, limpei os ovos, continuei exatamente o que estava, todo o programa como estava previsto, fiz um discurso muito contundente na Câmara ao receber o título e depois, quando voltei a São Paulo, no dia seguinte, liguei para um granjeiro do sul de Minas, pedi a ele aceitou na hora, doação de 10 mil ovos. Eu dediquei aquele ovo que eu recebi para fazer
5.700 omeletes com esses 10 mil ovos para atender 5.700 pessoas em situação de rua em São Paulo. Portanto, da alvada eu fiz a gemada, do ovo eu fiz omelete. Ajudei quem precisa. Ovo é para você comer, não é para você agredir. O João está usando uma camiseta, esporte de rua, e a Letícia, sua assessora, me contou que vocês estão chegando aqui para gravar a nossa entrevista, lá direto da Cracolândia. Coloque imagens no ar, Leandro, por favor. Olha que maravilha, um jogo, as pessoas jogando bola na Cracolândia. Tênis de mesa, fazendo exercício, ginástica, ocupando uma área. Aliás, os seus telespectadores vão ver essa imagem atual e a imagem até antes de maio, quando nós fizemos a primeira intervenção nessa área. Vocês vão ver a diferença do que era antes. Vocês têm essas imagens, vocês estão vendo agora, uma área degradada, 22 anos, a maioria. Essa área era dominada por uma facção criminosa de São Paulo, esquina da Rua Helvécia com Dino Bueno. Ali era um verdadeiro shopping center de drogas, 24 horas por dia. Tinha até maquininha de cartão de crédito para vender droga. Vender crack, cocaína, heroína, êxtase e outros tipos de droga. Maconha, uma coisa pavorosa e muito triste para a cidade, revoltante. E o domínio de facção criminosa. Até a prefeitura, quando precisava limpar, precisava ter autorização de facção criminosa para entrar. Eu, quando assumi a prefeitura de São Paulo, tem exatamente 8 meses, cumpri o que eu prometi durante a campanha. Aquilo não iria continuar, e não continuou. Em maio, numa ação conjunta com o governo do Estado de São Paulo, com o governador Geraldo Alckmin, com o Magno Alves, que é o secretário de Segurança Pública, o nosso secretário de Segurança Urbana, Coronel Zé Roberto, e mais 22 áreas de governo do município e do Estado, fizemos uma intervenção, não se disparou um tiro, não se feriu ninguém, não houve nenhuma machucadura e nós reocupamos aquela área com cidadania. Retomamos aquela área, emparedamos aquelas pensões, aquelas coisas horríveis que haviam lá, onde se aglutinavam os narcotraficantes. 58 foram presos, um chefe do narcotráfico da facção criminosa foi preso, 311 armas, entre armas brancas, facões, facas, canivetes, pistolas, revólveres de vários tipos, de vários calibres, 2 espingardas. Tudo isso foi recolhido pela Polícia Civil, Departamento de Narcóticos e pela Polícia Militar. Só o movimento de vendas ali era de 180 milhões de reais ano, que uma facção criminosa de São Paulo... Olha, está presente aqui o Fernando Costa, é oportuno, não é? Que é o reitor da Universidade do Brasil, nosso amigo, patrocinador da seleção brasileira, do Corinthians e do Flamengo. E ele, ao lado da Cláudia, sua mulher, que também está aí, me parece que estão envolvidos com você num projeto que tem a ver com a Cracolândia. Deixa o Fernando falar. Pode falar, Fernando. Amaury, só tenho que te agradecer, estar aqui junto com você, o nosso querido prefeito, João Dória, no qual ele está sendo um grande prefeito para a cidade de São Paulo. João, Cracolândia, um grande desafio da sua gestão. Ser parceiro nessa missão de a gente poder trazer educação para esses jovens, adolescentes e adultos que estão lá vivendo, que agora estão sendo resgatados, trazendo para a vida, e a gente vai poder estar junto com você nesse grande projeto. Olha, mas você vê, o Fernando e a sua família já colaboram conosco há tempos e ele ofereceu bolsas de estudos para que nós possamos encaminhar para a universidade, para a faculdade, para a escola, crianças e jovens e adolescentes também, para que eles tenham no ensino o resgate das suas próprias vidas e dos seus destinos. Pessoas que residem ali, inclusive pessoas que não tomam drogas, ou aqueles que são recuperados pelo programa Atende. Atende é um programa que está debaixo de um manto, de um guarda-chuva chamado Projeto Redenção, que é complexo, mas eu vou ser muito breve aqui para explicar. Atendimento clínico, ou seja, pessoas que são usuárias, que consomem drogas, para que tenham tratamento clínico gratuito e possam se ver livre das drogas. Essas pessoas depois são treinadas emocionalmente e treinadas profissionalmente para terem um trabalho, terem um emprego. É o projeto Trabalho Novo. Nós emitimos carteira de trabalho, vamos buscar o certificado de alistamento militar, título de eleitor, vacinas, tudo que ela precisa para estar formalizada no âmbito do seu emprego. E garantimos a ela o emprego no setor privado, não é emprego público. E, por último, o programa de reocupação social. Isso que vocês acabaram de ver aqui. É a reocupação com esporte, com lazer,
com música, com as pessoas alegres e felizes, retomando um espaço onde antes era um shopping de drogas e de vergonha para a cidade de São Paulo. O seu talento é regimentar pessoas do naipe do Fernando Costa, da Universidade do Brasil, que te ajuda com muito prazer, que acredita no seu trabalho. Ele, a família e muitos outros também. E muitos outros também. Bem, Aliás, João, mais uma vez, Fernando, muito obrigado. olha, dizem que a sua relação com o governador Geraldo Alckmin azedou. Não só não azedou, como adoçou. Tem uma ótima, Mauri, o Geraldo, como eu chamo, o governador Geraldo Alckmin, é meu amigo há 37 anos. Nós sabemos isso. Tem quase o mesmo tempo da amizade que nos une, que de fato são 40 anos. Mas é um homem do bem, correto, bom governador, bom homem público, bom pai, bom marido, amigo dos amigos, uma pessoa do bem. A dona Lu, a Lu Alckmin, a Maria Lúcia, minha amiga, amiga da Bia, nós temos uma ótima relação. E a nossa relação não depende da política. Quando nós começamos a ser amigos, eu não era da política, o Geraldo já era. O Geraldo tem 40 anos de vida pública. Eu tenho 7 meses, menos de 8 meses de vida pública. Mas o que nos uniu e nos manteve nessa amizade sincera foi uma relação muito bem construída. Então não tem o menor arranhão. Alguns órgãos de imprensa, talvez até incitados por pessoas que têm interesse nessa ruptura, em falar que eu quero mal ao Geraldo, que o Geraldo quer mal a mim, não faz a mim nenhum efeito, nem a ele. Nós nos falamos quase todo dia, uma relação afetuosa. Amanhã estarei com ele novamente. Pelo menos uma vez por semana nós estamos juntos para discutir um pouco o Brasil, discutir a Prefeitura de São Paulo, discutir programas de apoio conjunto do Estado. E a presidência da República. Também, qual é o problema? Não que eu me coloque como candidato. Ele já é, e com todo o direito de se apresentar como candidato. Discutimos muito o Brasil e a proteção ao Brasil. Nós não discutimos questão de candidatura. O que nós discutimos, e, aliás, se você olhar as defesas do Geraldo Alckmin e as minhas, são as mesmas. Defender o Brasil, proteger as reformas, proteger a melhora da economia. A economia brasileira está melhorando. O ministro Henrique Meirelles está fazendo um bom trabalho, ele e a equipe econômica do governo Temer. O Brasil precisa de paz para a sua recuperação econômica, porque a recuperação econômica significa recuperação social. Mas há um clamor público para que você saia já candidato à presidência da República. Mauri, eu diria que, não vou chamar de clamor, mas há muitas pessoas que... Há um clamor. Obrigado, vai ser generoso. Há muitas pessoas que falam, dizem, entusiasmam, aplaudem, etc. Talvez até muito mais pela amizade e pelo relacionamento. Mas não é hora ainda, Mauri. Nós temos que esperar, chegar mais ao final do ano para avaliar um pouco isso e verificar o que é oportuno, o que é correto. Nesse momento, cabe a mim e com certeza ao governador Alckmin também cuidar da gestão, ele do Estado e eu do município. E é o que nós estamos fazendo. Bom, vamos supor que você, por diferentes razões, que a política muda a cada minuto, você acabe sendo candidato à presidência da República. Então você poderá enfrentar quem? Quem são as pessoas que, pelo menos a pesquisa política aponta, como pessoas com mais força para poder fazer um enfrentamento? Estou falando de você, estou falando de Lula, seu amigo Lula. Meu amigo não, seu. Fernando Haddad, estou falando de Ciro Gomes, Marina Silva, Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, seu amigo. Esse sim, esse meu amigo, com muito orgulho. E Joaquim Barbosa também se fala muito. Você colocaria mais algum nome nesse rol de pessoas com força política para poder se colocar como candidato à presidência da República? Olha, eu queria que você abordou, acho que Marina você falou também. Marina Silva. Acho que esses são aqueles, vamos dizer, mais, como eu diria, o potencial mais claro e com apoio partidário, talvez, para disputarem a presidência da República. Eu acho que a sua lista está boa. Certamente ela será ampliada no momento oportuno por nomes de partidos menores que acabam lançando, não sei te dizer agora, mas que possam vir a se apresentar como candidato. Bom, aqui na Prefeitura de São Paulo, eram 14 disputando na Prefeitura de São Paulo. Imagina a presidência da República. Um país que tem mais de 30 partidos políticos, o que, aliás, é uma excrescência, né? Diga-se de passagem, não faz o menor sentido isso. Mas, enfim, esse é um outro tema para uma outra conversa. Mas esses são nomes que se apresentam, sim. Você é a favor do voto distrital? Como é que é isso? Sou a favor do voto distrital misto, Amaury.
que creio, a melhor alternativa para a representatividade democrática, para a proximidade do candidato, do seu eleitor, para que o próprio eleitor saiba exatamente em quem votou e que o eleito também saiba reivindicar e saiba defender bem os interesses daquela região da qual ele vem como representante. E protege também o valor das siglas e dos partidos. Você não pode desmerecer os partidos, sobretudo se tivermos uma reforma política, talvez não essa próxima agora, mas a reforma do próximo ano, onde nós tenhamos cláusula de barreira e não mais 30 e tantos partidos, e fora outros 20 que estão aí na espera para serem homologados, porque não há tantas correntes de pensamento político no mundo que justifiquem isso. Eu entendo que 10, 12 partidos, no máximo, podem aglutinar e representar todas as correntes políticas existentes no planeta. As suas trocas de farpas com o ex-presidente Lula são assuntos recorrentes no jornal. Você não acha que vocês estão... Você tem sempre um bom... Como é que é? Me fala um pouquinho, porque você fica muito ofendido quando o Lula fala de você, e o Lula também. Como é que anda esse clima da troca de farpas? Eu não fico ofendido, eu apenas respondo. Quem ofende o Brasil é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como ofendeu durante 13 anos, ele e Dilma Rousseff produziram a pior recessão econômica da história. Quase 4 anos de recessão, fruto de um governo desairoso, dos dois, políticas econômicas equivocadíssimas, que levaram o Brasil a uma recessão econômica do qual ainda não saímos. Talvez só no ano que vem, finalmente, possamos dizer que o Brasil não vive mais em recessão. Os dois, Lula e Dilma, provocaram 14 milhões de desempregos no Brasil, 7 milhões de subempregados. Portanto, Amaury, 21 milhões de brasileiros vivem na miséria, vivem no flagelo social, fruto do trabalho que essas duas figuras ainda teimam em dizer que ajudaram o Brasil e produziram 21 milhões de pessoas e famílias que estão passando fome e dificuldade, muitas morando nas ruas. E se não bastasse, produziram também a maior falcatrua, o maior assalto ao dinheiro público que se tem notícia no mundo. Mais de 50 bilhões de reais foram assaltados dos cofres da Petrobras, de outras estatais, de ministérios no Brasil. Como é que eu posso reagir diante de um homem que ainda se apresenta, como tem feito agora nessa viagem ao Nordeste, como Salvador, quer voltar para salvar o Brasil? E disse agora, recentemente, em Maceió, que quer ensinar como é que se administra, como é que se faz para ser um bom administrador. Ora, faça-me o favor, Lula, depois do desastre que você promoveu, do desastre que você ofereceu com Dilma Rousseff e de outros desastres pelo Brasil afora, ainda quer voltar como Salvador, populismo barato e mentiroso. Contra isso, eu me insurjo, coloco a minha voz, coloco a minha força, seja como brasileiro e cidadão, que eu já fazia antes, e você sabe disso, e agora faço na condição de prefeito eleito da maior cidade do país, que, diga-se de passagem, ganhei e muito bem de todos os petistas, especialmente o Fernando Haddad, que foi derrotado aqui no primeiro turno. Uma coisa que recrudesce a desconfiança de todo mundo que você será efetivamente candidato à presidência da República são essas muitas viagens que você tem feito pelos estados. Me consta que você tem 96 convites para poder... É verdade, e o número está certo. Ser homenageado, etc., não é? Então todos acham que você está plantando o seu nome fora de São Paulo, onde eventualmente você não seja tão conhecido. Por que essas viagens todas, de repente? E muita gente reclama que você se ausenta de São Paulo. Aliás, tem uma brincadeira, você viaja para o exterior também, você viaja tanto dentro quanto fora, que essas suas viagens ganharam uma versão. Onde está Wally? Mas, na verdade, onde está Jória? Que é aquela brincadeira que desafiando a encontrar o prefeito. E é uma coisa que viralizou na internet, você sabe disso. Eu sei. Vou responder em duas partes. Primeiro, você não viaja? Sim. Você não é homenageado várias e várias vezes? Sim, em várias eu sou cidades? candidato. Sim, mas você viaja, não viaja? Sim, senhor. Você não é homenageado? Você não educadamente aceita quando você recebe uma homenagem em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Salvador, Porto Alegre, Punta del Este, Montevidéu? Você é uma pessoa educada, eu sou educado também.
ao receber convites para receber títulos de cidadão de cidades, de estados, para ser homenageado por federações de comércio, federações das indústrias, instituições do terceiro setor e principalmente dos movimentos empresariais, eu sempre fui educado, já fazia isso antes de ser prefeito. E atendo. Faço isso da forma mais prestativa possível, no menor tempo possível. Eu tenho muita mobilidade, a facilidade de movimentar, eu uso meu avião, uso meu helicóptero, não uso dinheiro público, não compro bilhete aéreo, nem hospedagem, nem transfer, nem comida, nem nada. E nem salário, você sabe que eu dou todos os meus salários, já doei 7, vou doar o 8º agora deste mês. Padre José está na fila. Padre José, calma, tem uma fila grande. São 52 salários que eu vou doar. Então, eu não tenho esse tipo de problema. E quanto à cidade de São Paulo, Amaury, enquanto esses petistas, esquerdistas e outros istas estão dormindo, porque adoram discutir a sociologia do comunismo, do socialismo, do marxismo, adoram beber uma boa cachaça, adoram beber um bom vinho, sobretudo se for pago por alguém que não eles próprios, eu estou trabalhando. Hoje, eu acordei às 5h15 da manhã, às 6h30 da manhã já estava na periferia, fazendo mutirão, enquanto os petistas, redilistas, pessoalistas e outros istas estavam dormindo, roncando nas suas camas, eu já estava trabalhando. E fico trabalhando todos os dias até 1, 2 horas da manhã. E você sabe disso, porque você troca mensagens comigo e quando troca eu estou lá trabalhando, não estou em casa deitado não, eu estou trabalhando. Então comigo é diferente. Cada dia que eu trabalho, 16, 17 horas por dia, para os preguiçosos do PT que nem trabalham, e quando trabalham 5 horas e depois vão tratar de beber, porque adoram uma cachaça, uma pinga ou coisa parecida, eu estou trabalhando. Então não vem com essa conversa mole para cima de mim, não. E outra coisa, eu uso tecnologia. Eu não sou do tempo analógico. Essa turma aí não sabe no máximo, e se escrever é muito. Eu uso tecnologia, estou atento, tenho boa equipe, bom time, descentralização, Amaury. Qualquer gestor, qualquer CEO, você já entrevistou aqui vários no seu programa. Pergunte se ele deixa de viajar por conta de, ao viajar, ser um mau condutor, um mau gerenciador, um mau chefe da sua empresa. Ele viaja, e muitos viajam bastante, constantemente, sem perder o controle da empresa e nem a eficiência da mesma. O segredo está em fazer aquilo que os petistas não sabem, administrar bem, delegar, estabelecer metas com clareza, ter colaboradores capazes e não roubar, ser honesto. Antes do João Dória entrar na política, dentro da empresa dele... E ó, não vale cortar nada, hein? Tem que colocar tudo no ar. Aqui não se corta absolutamente nada, se você bem sabe disso. Eu faço questão que esses petistas ouçam isso, porque é isso que eles são. Eles assaltam a consciência pública brasileira, querem impedir as pessoas que falam a verdade, como eu falo, de dizerem aquilo que eles não gostam de ouvir. Eu não tenho nenhum problema. Você que é da esquerda, você que joga ovos, que agride, que fala palavrões, que manda mensagens pelas redes sociais, falando mal e destruindo as pessoas, vá trabalhar, aprenda a trabalhar e seja honesto antes de falar mal das pessoas. Você exagera um pouco porque você não dorme. Aliás, eu já sugeri num programa de televisão que o Instituto do Sono de São Paulo deveria fazer uma avaliação do João Dória para saber como é que se aguenta um baque desse tamanho sem dormir. Foi adestrado a não dormir. Conheço um executivo que trabalhou com ele antes da política, que ele uma vez foi convocado para uma reunião às 6h30 da manhã e chegou de pijama. Aí com a escova de dente aqui, né? É verdade ou não é? Com a pasta de dente, a escova de dente aqui. Não. Ele estava de Rob Chambre, né? José Roberto Maluf. José Roberto Maluf. Tive que mudar o horário da reunião, porque quando eu fui antecipando. A reunião era às 8h30, antecipei para as 8h. A cada semana eu puxava um pouco. Começou às 9h, depois 8h30, 8h, 7h30. Aí quando eu marquei às 7 horas, aí deu tilt. Mas também nem a Bia, sua mulher, te espera chegar. Não. Mas tem uma figura que te espera chegar. A minha cachorra. A sua cachorra, a cachorra do João, que fica esperando ele chegar. Porque a Bia não aguenta. Quem é que aguenta? Não, imagina. Aliás, a Bia está em Tampa, na Flórida? Eu fui levar o Felipe, meu filho, para fazer uma temporada de basquete. O Felipe ama basquete. Ele é jogador aqui do Clube Pinheiros. Então, ele foi fazer um programa de treinamento no IMG, que é um grande centro de treinamento esportivo, onde saíram grandes campeões olímpicos americanos
em Tampa, na Flórida. Então, ela está lá com o Felipe esses dias. Está aqui a nossa correspondente de Orlando, na Flórida, de toda a Flórida, a Ellen Vick, nossa querida colaboradora, mora lá há mais quase de 20 anos. Eu até estou vendo a Ellen e estou me lembrando, quando é que nós vamos ter uma cidade como Orlando, sem buracos? Eu sei, eu nem vou falar isso. Porque as pessoas não veem tem um buraco aqui e falam, cadê o João Dória nesse buraco? Os buracos estão aí, historicamente, há décadas, não é? E haja tempo para poder tapá-los. Mas vamos tapá-los. Mauri, olha, esse é o meu sonho, eu quero fazer, por isso que eu disputei a Prefeitura de São Paulo e ganhei para ser um bom prefeito e fazer o que tem que ser feito aqui. Mas eu tenho 8 meses, praticamente, como prefeito da cidade de São Paulo. Milagres não acontecem. O impossível nós estamos quase conseguindo fazer, e sem dinheiro, porque a gestão do PT nos deixou aqui com 7,5 bilhões de déficit. Onde eles passam, eles deixam um resultado de má gestão. Mas nós estamos fazendo, ontem à noite, se você olhar os que estão nos acompanhando agora, acessem o meu endereço no Facebook, vocês vão ver que ontem, à 1h da manhã, eu estava tapando buracos, fazendo asfalto na zona norte da cidade, tapando buracos. Eu me vesti de gari, nesse caso me vesti igualzinho às pessoas que prestam serviço e pus a mão na massa. Fiquei durante 1h30 tapando buracos, para dar um exemplo para outras pessoas, inclusive os profissionais, os funcionários da prefeitura, que todos nós temos que estar mobilizados nesse sentido. E o programa que é coordenado pelo Bruno Covas, que é seu amigo, nosso vice-prefeito da cidade de São Paulo, intensamente, até dezembro, nós devemos estar com 75%, 80%, talvez até 85% dos buracos que o PT deixou em São Paulo tapados. Sabe quantos buracos? Estima-se. Mas dá para contar? Não, é contabilizável? Sim, é contabilizável, porque você tem 32 prefeituras regionais que garantem a capilaridade da cidade e eles têm isso por uma estimativa de buracos por cada área da cidade. O PT deixou 650 mil buracos. 650 mil buracos na cidade de São Paulo. Ok, e também é verdade, aqui apenas para posicionar, provavelmente herdaram buracos também do passado, claro, de outras gestões. É um problema histórico, mas tem que ser resolvido. Então nós não vamos ficar também perdendo tempo falando mal do PT. Nós vamos tratar de tapar os buracos da cidade, que é o que a gente está fazendo. Muito bem, voltamos com o nosso programa. Convidado especial, prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Vou mostrar para vocês, nós temos aqui 3 mudas. Palmito. Uma de Palmito Jussara, a outra é de Jabuticaba. Não, essa é pitanga. Essa é pitanga? Jabuticaba é outra. Você nunca viveu em campo? Como é que você sabe? Tem a assessoria da Bia. A Bia é minha assessora do campo. E a Jabuticaba está aqui. Isso. É que eu estou querendo reabrir com o João, falando desse maravilhoso programa que o Brasil inteiro aplaude, que é o programa Cidade Verde. Foi lançado em maio, com a participação do empresário Sidney Oliveira. Estava o Gil Gomes lá também, o jornalista Gil Gomes. Porque a meta é 1 milhão de árvores plantadas até 2020. Até 2020. Vai conseguir? Vamos conseguir. Aliás, eu queria aproveitar para agradecer o Sidney Oliveira, presidente e fundador da Ultrafarma, pelo seu gesto de cidadania, o desprendimento. Deste 1 milhão de árvores, ele já doou 600 mil árvores para a Prefeitura de São Paulo, para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Nós já plantamos até agora 66 mil árvores. Nesse curto período, 8 meses à frente da Prefeitura de São Paulo. A nossa meta até o final deste ano é plantar 200 mil e as outras 800 mil nos próximos 3 anos. Olha, o Sidney Oliveira está lá em Santa Isabel. Está na linha, o Sidney Oliveira? Ele quer te fazer uma pergunta. Olá, que bom. Alô, Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma, pode falar. Prefeito João Dória, administrar uma cidade do tamanho e da importância de São Paulo é provavelmente o seu maior desafio. Sabemos que não lhe faltam capacidade, gana e vontade, o que é típico do seu espírito empreendedor. Mas há uma distância grande entre desejar e realizar. Não lhe faltam ideias e projetos, mas imagino que devem esbarrar em diferentes interesses e burocracias também. Como o senhor lida com isso? Prefeito João Dória, um grande abraço. Sidney, primeiro, um grande prazer sempre estar ao seu lado, ainda que
pela distância neste momento, mas você é um grande brasileiro, além de um grande empresário e um excepcional ser humano. Há sim uma diferença entre desejar e fazer. E como superar as dificuldades, como você coloca, de fato elas existem. Com trabalho, com dedicação, com perseverança, que, modéstia à parte, são marcas da minha vida, como são marcas da sua vida também e do próprio Amaury. E boa equipe, bom time para que as políticas públicas possam ser implementadas. E bons amigos também, porque isso ajuda muito quando você, como nós neste caso, estamos precisando de ajuda. Primeiro ano à frente da Prefeitura de São Paulo, 7,5 bilhões de dívida para pagar. Nós temos amparado as nossas ações, Amaury, com o setor privado, como esse, por exemplo, São Paulo Cidade Verde, que é um compromisso ambiental que nós temos. Não fossem as 600 mil mudas já doadas pela Ultrafarma, nós teríamos problemas para conseguir chegar nessa meta ousada de 1 milhão de árvores, sendo que o Sidney já disse que ao término, antes de terminar essas 600 mil, ele já se compromete a doar mais 400 mil, que obviamente nesse momento não se faz necessário, porque você não vai plantar 1 milhão de árvores ao mesmo tempo. Há um tempo para que isso aconteça, mas Sidney, como você, eu sou otimista, sou um brasileiro otimista e faço tudo com muita paixão. Vai dar certo. E os pichadores? Você dominou-os? Amaury, ou ainda há problemas? Eu os aprisionei, não dominei. Uma coisa são grafiteiros e muralistas. Estes são artistas, artistas de rua que merecem respeito, merecem apoio. E é o que nós temos feito. Já inauguramos 8 museus de arte de rua, chama-se MAR, Museu de Arte de Rua. O 8º inaugurei na semana passada, o 9º daqui a 2 semanas nós vamos estar inaugurando. Até o final deste ano serão 16 museus de arte de rua. Com esse último que nós inauguramos ali na Barra Funda, nós já temos uma área completa, se você considerar linearmente ou por metros quadrados, em São Paulo, com a inauguração desse 8º museu, mais do que Wynwood, em Miami, que você conhece, e que é uma referência para todos os grafiteiros e os artistas de rua. Agora, grafiteiro, repito, artista. Muralista, artista. Pichador é destruidor. Os seus críticos têm falado muito que as crianças não podem repetir o prato nas escolas. Não é verdade. De novo, a turma da esquerda. Adoram fazer uma confusão, essa turma. Por isso que eu me divirto com eles, porque, repito, enquanto eles dormem, eu trabalho. Enquanto eles criticam, eu produzo. O que nós fizemos foi um programa nutricional inovador, sob a liderança do Alexandre Schneider, que você conhece, que é o nosso secretário de Educação. Nós restringimos deliberadamente, por orientação nutricional, o consumo de alimentos industrializados e de doces. Os doces e alimentos industrializados não são bons para as crianças. E nós aumentamos o volume de frutas e produtos orgânicos e naturais. Então, frutas, produtos orgânicos e naturais, as crianças repetem quantas vezes quiserem. Alimentos industrializados e doces, não. Por isso que também... aí que morou a confusão. Mas deliberadamente, confusão nenhuma, é muito claro isso. A confusão foi provocada por essas pessoas que, vamos encontrar agora uma forma de dizer que não tem merenda nas escolas. Saiu notícia desse tipo, que a economia da prefeitura para que não houvesse merenda nas escolas ou que as crianças não pudessem repetir. Não podem repetir alimentos processados, industrializados e não podem repetir doces. Por quê? Porque faz mal para a saúde, é isso. Agora, arroz, feijão, proteína, carne, frango, peixe, saladas, verduras, produtos, sucos naturais, tudo isso serve-se à vontade, com a qualidade nutricional a que cabe nas escolas da cidade de São Paulo. É isso. Até o esclarecimento, até agradeço pela pergunta. Eu vou voltar a uma velha questão. Obrigado. É uma velha questão que eu sempre abordo com você. Então vem do seu tempo, né? Se é velha questão, é do seu tempo, né? Que eu faço? Mas pode falar, não tem Vou problema. falar a sua idade aqui, João Dória. Eu lhe tratava por senhor, lembre-se disso. Não é verdade. É uma questão só de respeito. É que eu sabia mais que ele na época. Ele me passou muito na sapiência. A Cláudia, querida. Usava calças curtas quando a Amaury chegou em São Paulo e já era o senhor Amaury. Você usava as calças curtas? Eu usava, shorts. O presidente da Embratur de calças curtas. Bermudas, e você... O presidente da Embratur ia trabalhar de calças curtas, Bia Romano. Pode? Muito tempo depois, Bia, muito tempo depois. Aqui,
São apenas 20 anos que nos separam, mas tudo bem, não tem problema. Olha aqui, João, a questão é, eu acho São Paulo, por mais que você a enfeite, você coloque verde, você faça... A cidade ainda é muito cinzenta, uma cidade... E o Hans Donner, que é um dos maiores artistas... Brilhante, acho que já esteve em reunião com você. Várias vezes. Apresentando um projeto para que tenhamos em São Paulo núcleos que se pareçam com bairros de Tóquio, com Times Square. Leandro, bota umas imagens aí de Times Square em Nova York. Olha, Tóquio, essas são imagens da nossa câmera. Hong Kong, Singapura, os grandes centros. Por que não trabalhar a favor de que São Paulo... Eu sei que a Lei Cidade Limpa foi ótima, mas é que estava muito desordenado e tinha lixo, não é? Agora, isso você não é a favor? Esse gênero de iluminação para São Paulo? Mauri, iluminação sim. Tanto que nós estamos na iminência de lançar a PPP da iluminação aqui em São Paulo, que é um projeto até antigo que nós resgatamos e que isso vai trazer, são 600 mil pontos de LED. Isso vai iluminar muito mais a cidade vai ficar mais iluminada e mais segura. Não, e já começamos até, mesmo antes dessa PPP... Você vai enterrar os fios também? 52 quilômetros, já começamos a enterrar. 52 quilômetros para enterrar os fios? E custa uma fortuna. E quem está pagando isso é a ES Eletropaulo, não é a Prefeitura. Nós não temos dinheiro, lembre-se disso. Mas nós estamos fazendo o que nunca foi feito. Exceto aqui na Rua Oscar Freire, na Rua Mauri, nenhuma outra área da cidade de São Paulo teve enterramento de fios. Essa Rua Mauri, ele está me privilegiando. Isso, homenagem. Aliás, a Rua Mauri foi constituída, construída e reorganizada em homenagem a Mauri Júnior. Não, é verdade. Brincadeira. A ideia do Hans Donner é uma boa ideia, nós estamos evoluindo na análise dela para verificar onde ela não fere a Lei Cidade Linda e onde ela pode ser aplicada em algumas áreas da cidade. Mas a cidade vai ficar mais linda. Eu concordo com você. É preciso apenas ter cuidado, que é o que nós estamos tendo, mas não há nenhuma rejeição a se analisar a ideia do Hans Donner, que é um dos maiores artistas gráficos do mundo em todos os tempos. É o responsável pela marca da Rede Globo, as vinhetas da Rede Globo, as mais bonitas vinhetas já criadas para a televisão brasileira e vários outros trabalhos, mesmo fora da Globo, com esse artista austríaco que hoje é muito mais brasileiro do que europeu. Então aguarde novidades nesta área. Casada com a Globo, beleza? Sem ferir a Lei Cidade Linda. Fala um pouquinho das ciclovias aí, senão vão me matar. Vão me matar. Não faria, ninguém faria isso. Aqui tem uma ciclovia aqui atrás. Passa uma bicicleta... Cada 6 meses. Por semana. Não Olha, existe. Há coisas boas e há coisas não boas. Há coisas certas e há coisas não certas. Quero deixar claro, sou a favor das ciclovias, das ciclofaixas e do uso da bicicleta pela mobilidade, pelo lazer ou pelo esporte. É bom e é saudável. Quero deixar super clara essa posição. Agora, na implantação das ciclovias, na gestão que nos antecedeu, houve um abuso, porque houve uma delegação por parte do prefeito Fernando Haddad, alguém que, enfim, justificava a sua presença no seu secretariado para implantar 400 quilômetros de ciclovia em áreas onde não há nem ciclistas, nem bicicletas e nem sequer condição de se ter ciclovia. Mas como é que não tem condição de ter? Regiões, a zona leste da cidade de São Paulo, zona sul, sabe onde são as ciclovias? Sobre as calçadas, não é sobre as vias. Nós estamos reavaliando tudo isso para garantir que as ciclovias continuem onde elas estão sendo utilizadas pelos ciclistas, pelos cicloativistas, enfim, pelos que usam a bicicleta, ou pela mobilidade ou pelo lazer, garantindo também que esta revisão permita que em áreas onde elas não estão sendo utilizadas e principalmente prejudicam fortemente a população, que elas possam ser revistas. E, Amaury, uma novidade, estimular muito as ciclofaixas, que são os programas de finais de semana, onde você pode ir com seus filhos, com a sua esposa, com seus amigos, para passear em áreas onde não há o uso da bicicleta durante a semana e que aos sábados e domingos pode haver. Quero até anunciar um fato novo, inédito aqui para os seus telespectadores de todo o Brasil. No dia 7 de setembro, nós vamos inaugurar, dia da Independência, uma nova ciclofaixa da Avenida Brasil. A Avenida Brasil não tem nem ciclovia, nem ciclofaixa. E ela vai ligar a Avenida Henrique Schaumann, o bairro de Pinheiros, até o Parque do Ibirapuera. E ela vai funcionar todos os domingos
exatamente como outras ciclofaixas que já existem na capital, com sinalização, equipe de monitores, toda a segurança e toda a orientação para que as pessoas possam se divertir, ter mobilidade e ainda acessarem o parque mais querido da cidade, que é o Ibirapuera, que também tem novidades. O seu amigo João Carlos Martins inaugurou na semana passada a nova, com o espetáculo da Camerata e ele ao piano, a nova fonte do Ibirapuera, que lá do seu majestoso apartamento, o seu quadriplex no Ibirapuera, você lá do quarto andar do seu deck majestoso, você já enxerga o Ibirapuera, a nova fonte. Eu vou falar da sua casa agora. Vou falar da casa de João Dória. Atenção. Mas vamos falar do Ibirapuera, Você que mora em São Paulo ou que visita São Paulo, todos os dias, às 20 horas e às 20h30, você vai assistir o espetáculo de som e luz no Lago do Ibirapuera, patrocinado pelo Cartão Elo, que pagou 6,5 milhões de investimentos, as quadras poliesportivas do parque, que fica de frente ao seu majestoso apartamento. Foram todas elas recuperadas, todos os banheiros reformados do Ibirapuera, todos, custo zero para a Prefeitura de São Paulo. A Cirela, uma construtora daqui, aceitando o nosso pedido, reformou todos os banheiros, não só reformou, como tem manutenção. Cada 2 banheiros tem um profissional que fica lá das 8 da manhã até as 10 da noite para fazer Você vai a privatizar limpeza. o ginásio do Ibirapuera? Isso é do governo do Estado. Ele vai É o governo do Estado. Mas ele vai, acertadamente, ele será concedido para a exploração do setor privado. É preciso. Não só o ginásio e o conjunto esportivo E Constâncio as Vaz suas Guimarães. privatizações? Estão em discussão nesse momento na Câmara Municipal. Devemos anunciar na semana que vem o Pacaembu, que é a primeira propriedade que será concedida ao setor privado. Ele não vai ser vendido, será concessionado. Na sequência, virão o Parque AMB, pavilhão de exposições, o Centro de Convenções, o Sambódromo e ainda este ano o Autódromo de Interlagos. Tudo isso dá prejuízo hoje. Prejuízo e grande. O AMB, o prejuízo é até pequeno, mas não faz sentido nenhum que se tenha um bem que pode ser gerido pelo setor privado e gerar recursos para a prefeitura que vai investir onde é necessário. Saúde, educação, mobilidade, transporte público, sobretudo para as pessoas mais pobres e mais humildes, segurança pública e assistência social. Olha, eu tenho alguns nomes aqui que eu gostaria muito que o João Dória fizesse um rápido comentário. Pinga-fogo. Um pinga-fogo. É um pinga-fogo. Suas relações com o presidente Michel Temer? Boas relações e eu respeito a sua trajetória. Eu conheço o Michel Temer desde que ele era promotor público em São Paulo e depois foi convidado por André Franco Montoro para ocupar a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Estamos falando aí em quase o nosso tempo de relacionamento. 40 anos. Sempre foi uma pessoa correta e equilibrada. Fernando Henrique Cardoso. Um sábio e um ativo da política brasileira, do PSDB, que é o meu partido. Ele é o presidente de honra do PSDB e uma das figuras políticas mais importantes desse século. Donald Trump. Um temperamental. Eu conheço, acho que você o conhece também pessoalmente, eleito presidente dos Estados Unidos, portanto ele tem todo o mérito, ele venceu democraticamente, mas tem um temperamento difícil. Você já manteve o contato agora, depois dele eleito como presidente? Não, depois de eleito não. Antes de eleito sim, e também tive a oportunidade de entrevistá-lo em Nova York e, como você sabe, eu apresentei o Aprendiz aqui no Brasil pela Rede Record durante 2 anos. E ele fez este mesmo papel nos Estados Unidos por 10 anos. Então, eu tive 3 vezes com ele. É um temperamento que não é o meu temperamento. Eu sou uma pessoa, vamos dizer, com firmeza sempre, mas com um grau de equilíbrio que me dá a certeza de poder dizer, olha, eu sou uma pessoa com equilíbrio e com temperamento, com boa têmpera. Ele não tem essa boa têmpera, não. Está aqui também, fazendo companhia para todos nós, a Regininha Moraes, filha do grande brasileiro e empresário Antônio Emílio de Moraes, saudosa. Um dos maiores brasileiros de todos os tempos, não só na atividade empresarial, na atividade intelectual e, sobretudo, na atividade de brasilidade. O Brasil sente falta de Antônio Emílio. É verdade. A Regina está aqui porque ela está, mais uma vez, envolvida com as obras da Dona Filhinha. E agora são 50 anos de obra da Dona Filhinha, não é, Regina? João, muito obrigado, querido. Desculpa as brincadeiras. Pessoal, é que eu adoro a Mauri, a Celina, a família toda. Então as pessoas que se gostam brincam. Quem não gosta, não brinca. Claro. Mas eu adoro ele. Eu estou vendo a minha Ellen Vick, que é a minha correspondente de Orlando, daqui mais uma vez. Você consegue enxergar daqui? Assim não dá. Assim você está me desconstruindo.
João, muito obrigado, Raoni. querido. Obrigado, alegria. Sucesso cada vez mais. Eu sou um soldado do João, mas acho que não deixei de fazer nenhuma pergunta que vocês estavam desejosos de ouvir a resposta. Obrigado, Raoni. João. Obrigado Muito a você. sucesso para você. Alegria estar aqui Fernando com você Costa, na Rede TV. Obrigado. Tchau, pessoal. Aplausos para João Dória Júnior, nosso convidado especial. Obrigado.